Bom dia, amados irmãos. Abram suas Bíblias para João capítulo 6. Eu vou ler do verso 5 a 14 e o devocional desta manhã tem o tema O Convite de Jesus. Então, acompanhe a leitura aí em sua Bíblia. João 6, de 5 a 14. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficiente para cada um receber um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita relva naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quantos desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Qual o convite Jesus fez aqui para Filipe e que vale também para nós hoje? Jesus estava chamando Filipe para se envolver na obra. Jesus estava dizendo: Filipe, venha participar desta obra. Em Marcos 6,37, Filipe não entende o convite de Jesus ou usa as desculpas que nós costumamos usar. Verso 37 de Marcos 6. A beleza dos evangelhos é que um informa aquilo que às vezes o outro deixou de informar. Vai completando, os evangelhos se completam. Em Marcos 6,37, ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai vós de comer. Ou seja, os irmãos ouviram a leitura, que quando Jesus olha para Filipe e diz, olha o que Jesus diz aí no início, no verso 5. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Ou seja, Jesus estava chamando Filipe para participar da obra que ele queria realizar. Naquela hora, alimentar uma multidão que só de homem eram 5.000. E Filipe começa a usar as desculpas. Ora, Senhor, 200 denários, ou seja, 200 diárias de um trabalhador braçal, isso aí talvez passe de 10.000 reais. Não bastariam para cada um receber um pedaço pequeno de pão. Onde nós vamos encontrar esse dinheiro, Senhor? E se tivéssemos esse dinheiro, onde encontrar este pão todo? Ou seja, Filipe começa a dar uma desculpa. E o que Filipe diz? Senhor, despede esse povo. Despede para que, passando pelas vilas e cidades circunvizinhas, comprem o que comer. Já era tardinha, já estava quase anoitecendo.
E Jesus diz o quê? Dai-lhe vós de comer. Lá em Marcos 6,37. Pode abrir depois e ler este versículo. Jesus diz, vocês deem de comer a este povo. Seria mais ou menos 8 meses de trabalhos de um trabalhador braçal. Agora, meus irmãos, é maravilhoso o verso 6. Eu vou ler de novo para os irmãos. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Ou seja, você acha que Jesus não tinha um plano? Que Jesus não sabia como agir e o que fazer para alimentar aquela multidão? Mas ele estava chamando Filipe para participar. Venha participar comigo, Filipe. Chame aí os outros discípulos. Deem de comer a esta multidão. Filipe já usa uma desculpa. Meu irmão, você acha, minha irmã, vocês acham que Jesus precisa de vocês? Ou de mim, de nós? Não, não. Agora ele está nos dando uma oportunidade de servi-lo. Jesus não precisava de nós, não precisa de nós, mas ele nos chama para participar desta obra magnífica, gigantesca, maravilhosa, que é pregar o evangelho, que é fazer parte da sua igreja. Filipe não era alguém mau. Filipe não desejava o mal ao próximo. Ele era como eu e você. Pessoas que na maioria das vezes não quer se envolver. Não quer envolvimento com o próximo, com o irmão. Porque você acha que muitos irmãos não gostam de visitar os outros. E até pastores preferem o gabinete. É porque não querem o envolvimento, não quer sentir a dura realidade de muitas famílias, de muitos irmãos que estão necessitados, não só de bens materiais, mas também na área espiritual, famílias muitas vezes passando por problemas. Receber os irmãos na igreja, rosto já com as lágrimas enxutas, roupas domingueiras, disfarçando as dificuldades da semana. Assim é bem melhor. Só perguntar como vai, irmão, superficialmente, dar um pequeno aperto de mão. Mas se envolver no dia a dia, muitos não querem participar da solução dos problemas. E Filipe estava dizendo, despede este povo, Senhor. Despede eles que se virem por aí. Isto é o que muitas vezes nós fazemos com os nossos irmãos. Um dia desses eu estava com alguns amigos e um morador de rua pediu um alimento. Estava sujo, com sinais que tinha bebido anteriormente. E então eu paguei aquele alimento. E alguém me criticou, dizendo, você vai dar um alimento a uma pessoa dessa e tal? E eu pensei nesta história de Cristo e perguntei a ele, você acha que naquele dia que Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele disse aos seus discípulos, olha Pedro, Filipe, André, olhem aí alguns que estão sujos, que pareçam moradores de rua ou que tenham bebido alguma coisa e não deem alimento a eles? Muitas vezes esta é a desculpa que nós usamos quando o nosso carro para em um semáforo e uma criança pobre vem pedir uma ajuda, um pão. Eu não dou, eles querem para usar drogas. Eu não dou um pai de família muitas vezes com os filhos em casa, principalmente nesta época, passando necessidade, mas nós não queremos nos envolver. Nossas desculpas, Marcos 6,38, abra lá depois e leia Marcos 6,38. Ele lhe disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, os apóstolos, parece que os outros também aqui, já estavam com a ideia, despede este povo, Jesus, para que eles se virem por aí
mas Jesus queria trazer uma solução naquele momento para uma multidão faminta. E Jesus, Filipe diz, nós não temos 200 denários, nós não temos aí 10 ou 12 mil reais nos valores de hoje para comprar pães. E onde vamos encontrar esses pães? E Jesus diz, mas vocês não têm pães para alimentar 5.000 homens? Mas quanto tendes? É a pergunta de Jesus. E eles vão lá e diz, 5 pães e 2 peixes. E João nos informa que nem deles eram. Verso 8 e 9. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Ou seja, nem deles eram. André diz, tem um rapaz aí que a mãe preparou um lanche para ele, um rapazinho com 5 pães e 2 pequenos peixes. Muitas vezes também esta é outra desculpa nossa. Eu tenho tão pouco, eu não posso ajudar na obra, eu não posso contribuir com missões, eu não posso ajudar na obra da reforma da minha igreja, eu não posso entrar com nada nesse projeto, porque eu só tenho isso. E Jesus não está interessado em quantidade, mas está interessado em que você participe. Ele pergunta, quanto tendes? Ele está interessado que você se envolva na vida dos seus irmãos, das famílias, da sua igreja, do seu próximo, e que não use essas desculpas. A tranquilidade do Senhor Jesus, que sabia o que ia fazer, estava querendo dar uma chance para aqueles homens se envolverem na obra. Olha a tranquilidade de Jesus, verso 11. Verso 10, então Jesus diz, fazei que o povo se assente. Jesus já sabia, ele sabe como agir, ele sabe como conduzir a sua igreja, mas está nos chamando para participar desta obra, para que você, para que eu, para que nós nos envolvamos nesta obra. Você está disposto a se envolver? Jesus manda que o povo se assente. Diga ao povo que se assente. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos para os que estavam assentados, e da mesma maneira fez com os pães, com os peixes, aliás. E verso 2 diz, e quando todos estavam fartos, não comeram um pedacinho e ficaram desejando mais. Estavam fartos. Jesus vem para nos fartar com a sua graça, com a sua misericórdia. Depois, verso 13, nós lemos que ajuntaram 12 cestos com pedaços de pães. Certamente ali não ficou, juntou para que não se perdesse. Então não deixaram ali, muitos ainda levaram para casa. Os apóstolos não iam levar cada um cesto, eles não podiam nem carregar e nem comer esse cesto de pães, de pedaços de pães. Então certamente pessoas ainda levaram para suas casas. Você sabe o que Deus faz na nossa vida? Ele vem e dá aquilo que nós necessitamos. Deus vem para completar a nossa vida, para nos fartar, para trazer abundância para a nossa vida. A pergunta é, você está disposto a se envolver na obra de Cristo ou vai usar as desculpas que estes homens usaram ali, dizendo, eu não quero me envolver, eu não quero visitar, eu não quero saber do problema do meu próximo, deixa eles para lá, despede este povo, Senhor. Você está disposto a aceitar o convite do Senhor Jesus que diz, venha, se envolva na minha obra, se envolva com a minha igreja, participe, traga soluções, que Deus nos ajude a olhar este convite, receber este convite de Cristo e prontamente aceitarmos este convite
de nos envolvermos na obra, de trazer solução, de participar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia. Ó Pai Santo, nos faz aceitar este convite para que possamos nos envolver na tua igreja, na tua obra, participar das soluções, trazer, Senhor, conforto para o nosso irmão, para o nosso próximo, ajudar aquele que necessita, fazer, Senhor, a tua obra. Esta é a nossa oração, no nome santo e amado do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.